Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a sucessão da lei penal no tempo, a aplicação da lei penal no tempo. E nós sabemos que, em regra geral, aplica-se ao fato a lei penal vigente à época, tá? É aquela máxima do tempus resti actum, né? Mas para que a gente possa contextualizar essa ideia da sucessão da lei penal no tempo, nós precisamos saber quando que nós consideramos o crime praticado. Qual é o tempo do crime? E quem responde para a gente essa questão é o artigo 4º do Código Penal, que diz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Portanto, mesmo que o resultado venha a ser produzido num momento posterior ao da ação ou da omissão, nós vamos considerar, para fins de aplicação da lei penal, o momento exato da ação ou da omissão, tá? Essa é a regra geral. Ao fato, nós aplicaremos a lei penal vigente à época. Mas, para toda regra, nós temos uma exceção e aqui, no nosso caso, não é diferente, tá? E a exceção que nós vamos trabalhar aqui é a exceção da retroatividade. A possibilidade, portanto, de uma lei nova que de alguma forma beneficie o réu, possa retroagir aos fatos praticados no passado, né? Essa retroatividade benéfica está lá prevista, no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, tá? Então, portanto, essa movimentação da lei penal no tempo, essa possibilidade, esse fenômeno da lei penal se movimentar no tempo, recebe o nome de extraatividade. A extraatividade, portanto, ela é dividida em retroatividade e ultraatividade. A retroatividade é o que nós falamos agora, é a possibilidade da lei nova retroagir aos fatos praticados no passado. E a ultraatividade é a possibilidade daquela lei já revogada, aquela lei que já foi cassada, continuar produzindo efeitos. E aí eu vou falar sobre 3 tópicos que vão esclarecer essa contextualização que eu dei para vocês. O primeiro tópico que nós vamos falar é sobre a novatio legis impejus. Ela é também chamada de lex gravior, O próprio nome já traz pra gente uma noção que é uma lei pior, é uma lei que de alguma forma prejudica o réu, Essa novatio legis impejus, ela não está, ela não retroage aos fatos praticados no passado porque ela não está em concordância com o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, Ela não é uma retroatividade benéfica, ela é uma retroatividade que, pelo contrário, vai prejudicar aquele réu, Enquanto isso, vejam, a lei que já foi revogada por essa nova lei mais grave, Portanto, a lei anterior aqui, ela vai passar pelo fenômeno da ultraatividade. Ela vai continuar produzindo seus efeitos, mesmo que uma outra lei já tenha entrado em vigor, tá? Segundo tópico é o tópico da abolitio criminis, O instituto ali da abolitio criminis, o que ele faz é: antes nós tínhamos um fato que era considerado crime, tipificado penalmente como um crime, e a abolitio criminis, portanto, descaracteriza este fato como crime. É o que aconteceu, por exemplo, com o antigo crime de adultério, O direito penal deixa de ser interessante para o direito penal tutelar aquele bem jurídico, portanto, a gente institui esse instituto, da abolitio criminis. A gente tem uma descaracterização daquele fato que antes era considerado uma prática criminosa, um ato criminoso. Veja que isso é num certo grau até muito bom, benéfico, portanto, é perfeitamente razoável que este fenômeno da abolitio criminis seja, retroage aos fatos praticados no passado, tá? Portanto, essa abolitio criminis, esse instituto da abolitio criminis está previsto aqui no artigo 2º caput do Código Penal, que diz que ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Portanto, todo mundo que estava ali sendo julgado penalmente, executado penalmente por aquele fato que deixou de ser crime, precisa que tenha aqueles efeitos cessados, tá bom? Portanto, perfeitamente razoável que a abolitio criminis retroaja aos fatos praticados no passado.
O terceiro e último tópico, para vocês entenderem, é o instituto ali, é a Novatio Legis in Melius, né? Ou seja, é uma nova lei que de alguma forma beneficia o réu. Ela é também chamada de Lex Missior, é uma lei melhor, né? Ela também está prevista no artigo 2º do Código Penal, porém ela está aqui no parágrafo único, que diz: a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Portanto, perfeitamente cabível, né, que a Novatio Legis in Melius retroaja aos fatos praticados no passado, por se tratar de uma nova lei que de alguma forma vai beneficiar o réu. Tá bom, pessoal? Esses são os três tópicos que eu considero mais relevantes dentro da sucessão da lei penal no tempo, e eu espero que todo mundo tenha compreendido. Muito obrigada e tchau, tchau!